Olá, bom dia. No período de 2006 a 2012, houve um boom da construção civil em todo o Brasil, onde parecia ser muito fácil adquirir uma casa própria, um apartamento, ou seja lá, qualquer empreendimento que fosse. Mas esse período passou. E agora? O que aconteceu com a construção civil? Qual é o boom do momento? Tem algum? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas essas informações é o Cláudio Calzavara, que é o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas de Mercado Imobiliário do Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse período de 2006 a 2012, uns 6 anos mais ou menos, né? A gente teve esse boom. Era mesmo um período mais fácil de adquirir um imóvel? Olha, depois de 2006, houve a abertura na Bolsa de várias incorporadoras a nível nacional. Então, houve o acesso ao financiamento através dessas ações na Bolsa. O que é que ocorre? Depois de 2012, houve uma redução, um gargalo no financiamento e veio uma crise, certo? Como se contextualiza isso hoje? O Maranhão é um estado em que predominantemente os imóveis são financiados com recurso do FGTS, que é o recurso do trabalhador da iniciativa privada, recolhido pelas empresas do setor privado, voltado para financiar a habitação. Tem também o recurso da poupança, que é para financiar imóveis acima de 200 mil, que aqui no nosso estado, que é um estado pobre, a quantidade é menor. Quer dizer, Nosso carro-chefe são imóveis até R$180 mil, financiado com recursos do FGTS. Só até 180 mil? Só até 180 mil. O carro-chefe. Não que não tenha mais caros, mas claro. A grande quantidade, porque a população nossa está, em sua maioria, nesse patamar. Então a gente pode dizer que hoje o forte da construção civil aqui são projetos tipo Minha Casa Minha Vida? Projetos tipo Minha Casa Minha Vida. Exatamente, que utiliza exatamente o FGTS como recurso para financiar. Quais são as facilidades ou os benefícios para vocês da construção civil, esse tipo de projeto? Se a gente passou daquela fase inicial, onde parecia que todo mundo podia comprar um imóvel, para esse agora, onde os imóveis vão até 180 mil. Olha, veja bem, a fase que você chama de inicial, que todo mundo tinha facilidade de comprar o imóvel, todo mundo tinha facilidade de se habilitar a comprar o imóvel. Quando veio a necessidade do recurso para financiar, para poder tornar financiado aquele imóvel em 30 anos para quem está comprando financiado, o recurso não teve. A pessoa não teve como pagar, não tinha um emprego para poder pagar aquilo regularmente. Daí teve um problema com relação a essa parte que criou o boom. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos essa situação em que todos os imóveis necessitam desse financiamento do FGTS, que é administrado pela Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Estamos tendo dificuldade com esse novo governo, em função da mudança, mas é só questão é dito que é burocrático. Esse mês está até tendo dificuldade de receber em função de mudança de ministério, que saiu do Ministério das Cidades, foi para outro ministério, mas só questão mesmo formais que está sendo resolvida. Quer dizer, essas mudanças estão atrapalhando um pouquinho o andamento do processo, mas o início de um novo governo assim, é uma possibilidade, gera expectativa? Quais as expectativas de vocês? A expectativa que está sendo gerada é uma expectativa positiva, sobretudo porque é um governo que está demonstrando ter uma certa, como se diz, imparcialidade, quer o serviço feito, não importa que seja A, B ou C, seja pequeno ou grande, sem privilégios, que é a produtividade. E isso, como nós aqui, mais uma vez te falando, somos de um estado pequeno, economicamente, em relação ao Brasil, embora grande com seus recursos, mas nós precisamos desses recursos de financiamento da FGTS, com igualdade de condições para as empresas locais, que são as empresas que estão ficando, aquelas empresas que vêm há 20, 25 anos atuando, passando por várias crises e se mantendo no mercado, para poder a gente continuar trabalhando, gerando emprego, gerando tributos para o setor público e deixando um patrimônio para a prefeitura cobrar e ter impostos que é o que interessa para a sociedade. Você está deixando... O senhor falou uma coisa interessante aí, empresas que estão ficando, porque a gente viu também nesse período mais dourado, vamos dizer assim, muitas empresas chegaram aqui oferecendo muitos empreendimentos, houve muita
Até hoje a gente ainda sofre com os resultados desse trabalho. Aqui na Assembleia, por exemplo, está sendo aberta uma CPI para investigar determinadas empresas. Essa situação de chegada de novas empresas, de fatiar mais o mercado para muita gente, atrapalha o serviço? Olha, a questão de chegar novas empresas, eu vejo o Brasil é de todos os brasileiros, entendeu? A gente não pode impedir que nenhuma empresa de fora venha, contanto que venha para poder somar. Nós vivemos no capitalismo e tem oportunidade, venha. Agora, o importante é que se tenha uma competição de uma forma isonômica para todos, entendeu? Isso é que é importante. Houve o excesso de crédito, tá certo? Então a gente precisa de que o setor público faça parte dele com relação à legalização, com relação às condições para poder, de infraestrutura, fornecer a essas empresas, porque, volto a falar, essas empresas, sendo de fora, sendo daqui, sendo grande, sendo pequena, são geradoras de renda para o trabalhador do setor privado, são recolhedoras de impostos para o setor público, custeia a máquina pública e deixa um patrimônio para o setor público municipal recolher tributos para o resto da vida. Além de deixar também a habitação, condições de habitação para a população. É um legado, a gente precisa olhar o empreendedor com mais carinho, com mais, vendo o que é que ele está deixando para a sociedade. Isso, infelizmente, a gente não vive no nosso Brasil, não é local. Verdade, o déficit habitacional, que no Maranhão, o exemplo do Brasil, é muito grande, mas o nosso ainda é um pouquinho maior. O nosso está acima da média. Como é tratada essa questão por vocês? Quer dizer, tem uma perspectiva de que haja redução desse déficit a longo, não vou dizer a curto prazo, que eu acredito que não, mas a médio, a longo prazo? Olha, ao longo desses 13 anos, tivemos aqui em todo o Brasil um investimento no chamado Minha Casa Minha Vida Faixa 1, com recursos do Tesouro Nacional, em sua maior parte. Esse recurso é da sociedade, recurso do povo brasileiro que custeou imóveis para uma população de baixa renda. Tivemos uma série de dificuldades para poder regularizar junto a concessionárias, junto a companhias de instalações elétricas, junto a prefeituras, para poder harmonizar demanda. E foi atendida uma boa parte dessa população de baixa renda, custeada pela sociedade, entendeu? Que deu uma certa, um alento a esse déficit. Um fôlego. Tá certo? Mas é preciso saber que não existe só o social sem ter produção para poder custear aquilo. Como dizia o então ministro Roberto Campos, você não distribui pobreza, você distribui riqueza. Então nós temos que produzir. Alguém tem que pagar a conta. Então, quem paga a conta são os contribuintes. Então a gente está nessa fase. Estamos nessa fase. Precisamos incrementar a produção, a produtividade, estimular o empreendedor para poder gerar riqueza. Certo. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, fazer um intervalo aqui rapidinho, só o tempo da gente tomar um cafezinho. Volto já, só um minuto. Estamos de volta para conversar um pouquinho mais sobre o futuro da construção civil no Maranhão e quais são as expectativas a partir de agora, porque a gente falou que não se deve distribuir pobreza e sim gerar riquezas, né? O nosso mercado. Bem, eu falei que não se distribui pobreza. Não se distribui pobreza, isso. Não se consegue, né? Entendeu? Se distribui riqueza. Então, é isso que eu falo. Nós temos o que? O setor da construção é um setor que dá suporte a uma faixa da sociedade com menos poder de compra, menos poder aquisitivo. São pessoas, em uma boa parte delas, sem o privilégio de ter tido acesso à educação, por culpa não delas, é culpa da sociedade mesmo, que não estruturou a escola para poder dar para eles. Então, veja bem. Então, mais um motivo para o lado social incrementar a atividade
E é isso que o setor conta. Emprego para a população de baixa renda, certo? São pessoas que vão construir imóveis para a habitação necessária para todo mundo. Seja o pobre, seja o rico, seja o médio. E aí, sim, estava mais... Mas assim, traduzindo esse seu discurso assim, o que isso significa para vocês da construção civil? Significa que é uma atividade da maior importância para a sociedade. Nós somos o vetor que gera emprego para uma população de baixa renda, que vai combater o quê? Indiretamente, a violência. Quando você tem uma atividade de construção em baixa, você tem a violência aumentada, furto, roubo, de todo tipo. Se o senhor tivesse que fazer um retrato de 2018, por exemplo, a construção civil, qual seria? 2018, o que foi que aconteceu depois de 2016? Voltou-se ao quê? A ter a possibilidade. Tivemos uma crise enorme de pagamento, de receber recursos, atraso de pagamento das obras. Depois de 2017, 2018, voltou a ter o financiamento para o setor do Minha Casa Minha Vida, chamado Faixa 2, em que você utiliza o FGTS para financiar. Em 2018 começou a ter isso aí voltar com mais, não com tanta intensidade, entendeu? Mas retomando timidamente. E também as obras de valor mais elevado, para uma população com poder aquisitivo maior. Exemplo aqui na Ilha de São Luís. Os imóveis no bairro do Renascença, Ponta do Farol e Península da Pontaria são imóveis de alto padrão. Houve um momento em que não se construía nada lá. Estão se voltando a construir. Não naquele volume que houve de 2006 a 2012, mas voltou a uma atividade como era antes desse período. Entendeu? Sim, pode continuar. O mercado de trabalho hoje, eu já digo assim, para o pessoal da construção civil, ele é um mercado promissor, quer dizer, ele pode gerar ainda mais do que está gerando, ele pode fazer essa roda movimentar um pouquinho mais rápido? Claro, olha, a construção civil, ela indiretamente movimenta toda uma atividade industrial, que são os fornecedores de material, entendeu? Toda uma cadeia, paga lá seus tributos federais, que são o PIS/COFINS, paga o ICMS indiretamente, porque compra material, e também paga os IPTUs, que são dos imóveis, que é um imposto municipal. Ele movimenta toda a estrutura de governo, toda a estrutura de União, Estados e municípios. Sim, sim. Isso acaba gerando renda para o próprio Estado, que acaba fazendo uma distribuição maior, e a gente vai ter um resultado melhor lá no final, mais ou menos isso, né? Exatamente. É uma cadeia positiva, vamos dizer. E essa cadeia positiva pode ser mais incrementada a partir de agora. Claro, sempre que a construção civil está numa posição excelente, entendeu? Você vê que é em função de uma economia pujante. Sim. Entendeu? A atividade da construção civil, ela depende que as pessoas tenham renda para poder adquirir. Entendeu? Verdade, verdade. Se o senhor tivesse que elencar, por exemplo, assim, os principais entraves hoje, para o desenvolvimento maior ainda da construção civil, quais seriam, na sua opinião, esses pontos e o que poderia ser feito para solucioná-los, na sua opinião, cara? Olha, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção tem um trabalho que especifica que 12% do custo da construção está voltado só por burocracia na legalização de obras. 12%? 12%. A CEBIC, que é uma entidade nacional, em que a ADM é filiada à CEBIC, então tem esse trabalho mostrando que cartório, legalização municipal, legalização das concessionárias de água, de esgoto, tempo para poder demandar todo esse processo implica em o consumidor final pagar 12% a mais por unidade. É muito dinheiro. E é necessário haver, não é uma crítica que eu estou falando, é uma crítica construtiva, sim, haver uma aproximação
do setor privado com o setor público no sentido de equalizonar, tá certo? Informatizar a atividade para poder emissão de alvarás, de habites, de licenças. Para facilitar esse trânsito. Para poder agilizar, exatamente. Nós vivemos hoje na era da informática. Nós não podemos passar um ano, 6 meses, um ano para poder legalizar uma obra. É verdade. Essa área parece que não andou, né? Esse pedacinho aí parece que continua parado. Temos lá atrás, ainda depende do papel. É isso. Em algumas situações necessitamos do papel. Esse é um dos entraves maiores. É um dos entraves. Tem, em alguns setores tem sido modificado, mas ainda tem muita dificuldade. Qual estado, por exemplo, assim, com relação a outros estados do Nordeste, qual é a nossa posição hoje? Em relação ao que? A parte de crescimento da construção. Nós temos 2 estados grandes, que é Pernambuco e Bahia, né? Tá certo? E o Ceará também. Nós estamos atrás deles, com certeza. Quer dizer, então a gente está 3º, 4º, mais exatamente. ou menos. Né? Dos 7, nós estamos 4 por aí. Pernambuco, nós estamos Bahia no mesmo patamar. E Ceará. Então nós somos o 4º maior, né? Nós somos 7. Tá bom. Tá bom? Mas a gente pode crescer mais, a gente pode pensar em chegar a 2º, 3º, por aí? O volume deles são grandes, né? Mas nós temos potencial para isso. Precisamos do apoio da sociedade. Com toda certeza. Olha, mas a gente torce para que as coisas se resolvam, para que a economia ande e para que os resultados apareçam, porque vai ser bom para todo mundo, com toda certeza. Isso é verdade. Cláudio tem sempre dificuldade de chamar seu nome, Causavara, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa fica à sua disposição no nosso site, que é só acessar o al.ma.leg.br/tv, que vai lá, tá tudo prontinho para você nas nossas páginas das redes sociais também. Mas, só para lembrar, todo dia eu tô aqui, 8h30 esperando por você, tá? Tchau.